A Sabesp lucrou 2 bilhões 136 milhões de reais no trimestre encerrado em junho. Isso significa aí uma alta de 76% na comparação com o mesmo período do ano passado. E para repercutir justamente esses dados da Sabesp, vamos conversar agora com Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. Tudo bem, Sidney? Bem-vindo aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Olá, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Honra é nossa em te receber. Quero muito ouvir a sua avaliação diante desse cenário que a gente está acompanhando. Sabesp que acabou trazendo esse resultado que o mercado adorou. Queria entender o que na sua avaliação acabou contribuindo para esse cenário. Nós tivemos basicamente notícias muito boas vindo por parte de uma otimização da receita. E quando a gente fala também de otimização, não basta eu ter um aumento de receita de uma forma sustentável, eu também tenho que ter uma boa gestão de gastos, né? Então, foi uma combinação no pós-privatização que os investidores eles estavam bem atentos a isso daí. Então, basicamente, a Sabesp ela conseguiu combinar aí um aumento de receita com corte de custos de uma forma sustentável. E é uma combinação perfeita que todo e qualquer investidor gosta que, de fato, aconteça aí nas empresas que estão listadas. E aí esta combinação traz, obviamente, esse sentimento aí positivo. Então nós tivemos, por exemplo, um impacto muito grande ali em relação ao lucro líquido. Era esperado cerca de 1,28 e nós tivemos 1,96. Nós tivemos um EBITDA ajustado melhor do que a expectativa. Receita líquida melhor também, um aumento considerável. Tivemos um capex que teve um aumento ali na casa dos 178%. Então, é uma série de combinação de fatores que vem tanto da parte da receita quanto da despesa que traz aí esse sentimento otimista. E só para complementar, para você ter ideia, foi sinalizada ali essa eficiência no pós-privatização de uma redução dos custos operacionais da empresa na casa dos 19%. Então, uma redução de 19% com aumento de receita que traz ali números de uma forma consistente, obviamente que vai atrair boa parte dos investidores para a empresa. Eu queria até entender como é que a privatização também teria ajudado nesses resultados, na sua percepção. Quando a gente tem qualquer troca dessa gestão, é natural que nós tenhamos aí, a gente acabe presenciando uma nova diretriz, um novo alinhamento. As empresas, nós conhecemos que as empresas privatizadas, elas têm um foco muito mais eficiente, muito mais minucioso em relação à gestão, principalmente da receita, e a gente olha também para a parte de custos. Então, a parte de custos, que boa parte das empresas, que inclusive são listadas na Bolsa de Valores, elas acabam negligenciando, esse é um ponto que a gente não está vendo no caso de Sabesp. Como eu disse anteriormente, né, essas reduções de custo operacional que foi sinalizado aí com uma queda na casa dos 19%, é algo que muitas vezes foge do que a gente está acostumado a ver dentro do mercado das empresas que estão listadas. Então, isso traz para a gente que, de fato, a questão da privatização que foi presenciada ali dentro da Sabesp, ela de fato tem demonstrado a eficiência que se espera por qualquer empresa que é privatizada aqui no mercado brasileiro. Então, esta combinação é o que de fato é esperado e, inclusive, além de ser atendida essas expectativas, elas vieram melhor do que o próprio mercado esperava. Pois é, eu queria até entender como é que essas receitas aí de construção, a gente está falando de uma alta de 142%, como que isso, na sua percepção, impacta a previsibilidade dos negócios, levando em consideração que especificamente essas receitas, elas têm uma alta volatilidade, né? É, alguns pontos a gente acabou observando ali no resultado, né. Quando a Tá. gente fala de receita, nós temos muitas vezes algumas empresas, principalmente nesses setores, que fornecem ali alguns descontos. Então, o caso da Sabesp, para se ter ideia, ela tinha uma série de descontos com grandes clientes que financeiramente impactavam o resultado, tinham um impacto muito grande ali dentro do resultado, né. E aí a própria empresa acabou sinalizando uma certa eliminação desses descontos que eram fornecidos para grandes clientes. Então, nós temos sim o contexto de volatilidade, mas a empresa por si só, ela está no setor que geralmente é um setor que a gente espera uma certa perenidade, algo mais perene, e aí isto é um dos motivadores. Então, vamos lá, a gente está cortando descontos com grandes clientes, que tem uma parcela grande dentro da minha receita. Eu tenho uma melhor gestão, a percepção global do movimento, que é a melhor gestão aí nessa questão de margem operacional. Então, eu tenho uma série de cortes, que eram despesas contínuas da empresa, que aí eles passam a sinalizar que esses cortes, esses impactos negativos ali dentro do resultado, eles não vão ser reportados mais. Então, isso é quando a gente vê para a parte de consistência. E aí acaba diminuindo, Muriel, a questão de volatilidade
em relação a esse resultado, porque acaba sendo muito mais previsível quando eu tenho esses cortes, tá? Então, assim, por mais que nós estejamos falando de renda variável, uma empresa que está listada dentro da Bolsa de Valores, então quando eu tenho sinalizações de fato concretas dentro do seu negócio ali, eu tenho, ok, posso ter a volatilidade, mas eu tenho uma maior previsibilidade, que muitas vezes essa volatilidade ela vai ser bem menor. Até porque eu também estou num setor que geralmente ele é perene. O quanto que na sua avaliação a inadimplência pode também daqui para frente pesar na sua percepção? A inadimplência para todo e qualquer negócio, ela tem um impacto muito grande, né. Mas aí a gente olha muito a questão de inadimplência em relação a esse setor. É um setor que, por exemplo, existe uma dependência muito grande da sociedade para os serviços que são prestados pela empresa. Então, por mais que eu tenha uma questão de inadimplência que por muitas vezes ela pode acabar incomodando, inclusive a inadimplência que ela muitas vezes é motivada pelo contexto de restrição da política monetária que nós temos aqui dentro do mercado brasileiro, tá? Neste cenário, ele acaba sendo um pouco mais previsível. Se a gente for olhar para esse lado que acaba preocupando, tá? Uma das sinalizações que eu vejo neste resultado, que acabou sendo um ponto que talvez traga um pouquinho de preocupação, é a relação do endividamento. Mas nós temos aí, por exemplo, uma projeção que me chama a atenção em relação ao endividamento da empresa, mas a princípio não é tão grave neste momento, tá? Porque a receita ela tá ofuscando todo e qualquer problema que a empresa ela possa ter neste momento. Ou seja, a inadimplência ela pode sim até ser um problema, mas eu não vejo ela como um ponto de preocupação neste momento para o retrato que nós temos para a empresa neste momento. Eu até aproveito para te perguntar se esse aumento rápido no lucro pode ser considerado algum ganho excessivo em detrimento do consumidor. Tem alguma preocupação com relação a isso? A princípio, Muriel, eu acredito que não, tá? Ah, Existiam várias coisas que estavam emperradas por conta de gestão. E assim, quando a gente tem essa questão de troca de alinhamento de gestão, ok, eu posso ter no próximo resultado uma divulgação que ela seja um pouquinho divergente desta, tá? Mas e essa sinalização, além dos números, ela me mostra qual de fato está sendo a defesa e o alinhamento dessa gestão, dessa nova vertente de gestão da empresa. Então, o investidor, o grande investidor, que é quem movimenta a bolsa de valores, ele acaba se apegando a isso, tá? Porque não é só os números, mas sim quem está coordenando o negócio, porque esses números é basicamente uma consequência dessa gestão. Então, eu acredito que isso acaba pesando no momento, porque ela é a raiz de fato do que está acontecendo agora. perfeito. E na sua percepção, é por isso que a gente está vendo o Sabesp agora subindo quase 10%? Exato. Quando a gente fala, né, Muriel, de renda variável de ações, o mercado sempre está colocando o preço no que ainda vai acontecer. Ok, parte do mercado não esperava um movimento tão positivo e uma divulgação tão positiva nesse momento, tá? Se você olhar, em julho foi um mês que a empresa, as ações da empresa, elas acabaram sofrendo. Nós tivemos mais ou menos ali uma queda em torno de 12% das ações só no mês de julho. Então, era uma precificação que o mercado estava fazendo pessimista. E aí o mercado acaba sendo surpreendido com uma série de números, tanto de receita quanto de despesas, muito melhor do que a expectativa em um cenário que já estava vindo de consistência de precificação mais pessimista, obviamente que a gente tem esse salto, inclusive hoje a empresa fazendo renovações históricas. Feito. Outro ponto que eu queria entender, olhando para esse cenário que a gente está acompanhando, o que, que a gente pode entender que representa um lucro assim, desse tamanho, levando em consideração esses resultados que a gente está vendo da Sabesp, isso um ano praticamente aí depois da privatização da Sabesp. É aquela confirmação de que, olha, o movimento deu certo? Como é que você entende? Exatamente. Aí a gente volta novamente para a questão de gestão, tá? Ela tem sinalizado nos últimos resultados um crescimento orgânico, tem presença, nós temos percebido um crescimento orgânico da própria empresa e uma certa continuidade nos ganhos relacionados à eficiência do negócio. Obviamente que isso foi passo por passo. Eu falei para você anteriormente que nós tivemos essa sinalização de queda aí em torno de 12% em julho, só que se a gente pega o ano somado ao movimento que nós temos hoje das ações, nós temos uma alta aí de cerca de 40%. Então, no curtíssimo prazo, que é referente aí ao mês de julho, temos essa sinalização de queda, mas a percepção, o termômetro que nós temos visto, né, por parte dos investidores, é que eles têm acreditado em uma otimização dos negócios da empresa, porque em um ano, uma empresa que sobe 40% em um cenário de dinâmica política monetária que é um pouquinho ainda delicada, é um sentimento bem positivo, tá? E aí a empresa
empresa ela tem sinalizado esse crescimento orgânico, como eu tinha falado anteriormente, e ainda acaba agora sendo surpreendida de uma forma extremamente positiva do que era esperado. Então, assim, é uma combinação de uma série de fatores que fazem esses movimentos, como a gente está vendo aí. Agora, Sidney, olhando para o futuro e pensando já nos próximos balanços, levando em consideração que esse balanço surpreendeu tão positivamente e veio de forma tão positiva, agora a gente sabe que o patamar muda e a cobrança também vai mudar olhando para os próximos resultados. E aí eu lembro, inclusive, dos resultados, por exemplo, de Big Techs americanos que a gente estava rindo, porque eventualmente vem um resultado positivo e bom que o mercado estava esperando, só que aí o mercado pensava, poderia ter vindo ainda melhor. Então o mercado nem se anima tanto com o resultado que é ótimo. Diante desse resultado, agora desse segundo trimestre, o que esperar para um terceiro trimestre? Agora elevou muito o nível, como é que você enxerga isso? Eu acredito que nós até podemos, tá, Muriel, ter tido aí uma divulgação de um resultado fora um pouquinho fora da curva. O mercado, obviamente, ele vai colocar a régua em um outro patamar, isso é um fato, tá? Mas eu acredito que o mercado ele vai acabar se apegando muito mais à consistência do negócio. Por quê? Quando a gente olha para esse tipo de empresa, para empresas que estão relacionadas a esse setor, o que a gente quer é algo que seja perene. Nós teremos, obviamente, volatilidade, principalmente nas ações, quando a gente pega as margens de curto prazo, tá? Mas, no geral, quando eu puxo, por exemplo, histórico anual, histórico mensal, histórico dos últimos 6 meses, é natural que essas empresas elas tenham uns movimentos consistentes, principalmente se eu tiver uma continuidade da empresa reportando, tá bom, que pode não ser um número tão significativo assim, mas ela tem que seguir otimizando, tá? Principalmente quando a gente fala aí da gestão de recursos, né, dos custos que nós temos ali para o negócio, que tivemos uma sinalização que, na minha perspectiva, foi sensacional, e nós temos que ter aí uma continuidade de otimização de receita. Mas quando a gente vem para a receita, é muito importante olhar que isso também depende de comportamento de sociedade por conta do segmento que a empresa está. Então, é uma série de fatores que eu acredito que os investidores vão se apegar muito mais à consistência e não à velocidade, porque, obviamente, essas empresas nesses setores, elas têm umas características um pouco diferentes, por exemplo, das empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia, é natural que a gente tenha aquele upside grotesco de um dia para o outro. Já essas empresas, não tanto. Nós temos um movimento bem considerável para hoje, pode ser que no curtíssimo prazo tenha um movimento de correção, mas no geral a percepção é que a gente tenha algo mais consistente aí ao longo prazo. Muito bem, conversamos com Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. Obrigada mais uma vez, viu, Sidney? Bom trabalho para vocês por aí. Boa semana. Boa semana a todos. Obrigada.